mais uma vez, né? Boa noite a cada um que se faz presente conosco. Creio que todos já estão familiarizados, né, com o tema que nós estamos estudando. Estamos fazendo breves estudos a respeito da carta de Paulo à igreja de Corinto. A igreja se localizava ali na cidade de Corinto, né? Já foram abordados alguns temas interessantes. Falamos a respeito de breves estudos, porque há-se muito a abordar, né? Se formos tratarmos dentro do aspecto, né? Desde da parte cultural, da crítica textual, enfim, há-se muito a retirar em cima destes textos. E nós estamos fazendo somente uma leitura a respeito sobre o contexto, sobre o que Paulo estava querendo dizer, e principalmente para poder estarmos retirando lições a respeito da situação ali de Corinto e aplicando para a nossa vida. Então, irmãos, o que nós precisamos nestes momentos é de que cada um de nós possamos estar atentos àquilo que nós temos visto e ouvido, para principalmente buscarmos ver o que nós podemos aplicar na nossa vida. Como nós, pelo nosso momento de manhã, não temos tido a oportunidade da escola dominical, que é o momento onde realmente podemos tirar um período um pouco maior para buscarmos aprofundar mais a respeito nos estudos, vamos aproveitando um pouco do momento à noite também para poder estarmos aprendendo um pouco mais sobre isso. E assim, então, é bom nós sempre estarmos fazendo um reforço sobre o que nós vimos até aqui, né? Qual é o resumo, irmãos, pelo qual nós podemos ver até aqui sobre os primeiros capítulos? Já falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Foram a respeito de 3 capítulos que já foram abordados. E os irmãos, precisamos reforçar em muito na nossa mente, entender o que estava acontecendo ali. Então, por isso que de vez em quando vamos estar sempre fazendo um Telecurso 2000, né? Aquele se liga aí que é hora da revisão. É hora de revisarmos, é hora de procurarmos nos entender, porque isso precisa estar arraigado na nossa mente, para que assim a gente possa fazer uma aplicação para a nossa vida. Porque senão, se nós simplesmente lermos por alto aqui e tentarmos entender pela nossa perspectiva, nós podemos até tirarmos alguns ensinamentos, mas não exatamente aquilo que Paulo realmente estava querendo passar e ensinar. Então, o ensino de Paulo para a igreja de Corinto é um ensino que também podemos tirar lições para nós. Costumamos falar, né, dizer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender também, acima de tudo, de que o texto que Paulo escreveu não foi direcionado para nós. Foi direcionado para um grupo de pessoas, para uma igreja local, foi direcionado para uma situação que estava acontecendo e que, em cima dessa situação, nós podemos tirar lições para a nossa vida. Então, por isso, irmãos, que nós não podemos simplesmente, às vezes costumamos fazer, né? O que Deus tem para mim? Vamos lá, e a gente abre num versículo qualquer e fala, pronto, ele está dizendo algo para mim agora em cima daquele versículo qualquer. Não é bem assim. Por isso que o estudo da palavra de Deus é o que nós procuramos sempre fazermos juntos. Procurarmos sempre fazermos juntos aqui. Então, irmãos, gostaríamos de que cada um de nós abríssemos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4. Estaremos abordando somente 5 versículos, parece coisa bem rápida, mas vamos ver como que esses 5 simples versículos podem nos trazer uma notícia e uma informação importantíssima para nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler primeiro o texto, depois nós vamos retornar e ir abordando um pouco sobre cada ponto. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso,
O que se requer destes encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, o que aconteceu até aqui? Os irmãos lembram de um breve resumo? O que aconteceu até aqui? Qual era o problema principal que foi abordado? Vamos folhear um pouquinho agora, né? Vamos virar um pouco as páginas da nossa Bíblia aí no versículo 1, no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3. Dê uma passada por alto aí de olho aí para a gente poder tentar entender o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Qual era o grande problema? Divisão. Estava acontecendo divisões. Ali no capítulo 1, a gente já observa de que quando Paulo faz, né, aquela chamada inicial, que ele tem o costume de fazer em todas as suas cartas, né, ele sempre faz o seu prefácio, a sua saudação, depois ele sempre dá graças a Deus a algo, alguma coisa em específico, né, então a gente sempre observa, Paulo segue geralmente, de uma forma geral, vai seguindo essa estrutura da sua carta. Logo depois que ele dá as suas ações de graça, ele já vai fazendo a exortação à santidade. Assim, meus irmãos, eu estou ouvindo por aí de que vocês estão se dividindo por coisa besta. Vamos resumir, né? Por coisa besta. Tem uns que estão falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Pedro, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Vocês estão se dividindo por aí, gente. O que está acontecendo com vocês? E em cima dessa divisão, em cima dessa mensagem, dessa situação que estava ocorrendo ali, quando as pessoas olhavam assim, eu me identifico mais com o estilo de Apolo. Outra olhava assim, não, eu sou mais apegado ali nas tradições judaicas, eu acho que eu me identifico mais com Pedro. Né? Outros falam ali, não, acho que Paulo eu me identifico mais. E o grande problema, às vezes, não era nem identificação. O grande problema é que estava havendo conflitos por causa dessa identificação. Estava um se sentindo superior ao outro. Era isso que estava acontecendo ali. Me veio até mesmo na mente, era como se a gente fosse olhar, né, para os nossos dias, hoje, vamos olhar de uma forma bem genérica, bem genérica, né? A gente olha como se fosse os torcedores de times. Tem um time que vai lá, que joga, é campeão. Aí eu falo assim, opa, eu sou campeão. Eu falo assim, não, você nem jogou. Não, porque eu sou torcedor. Mas você nem jogou. A única coisa que você fez é ligar a televisão e ficar assim, vamos. Sou campeão, eu não sei o quê. E aí fica mesmo sabendo, às vezes, que o outro está numa situação melhor, de que o outro time, seu adversário, às vezes pode ter até uma quantidade de títulos a mais, mas ninguém se acha inferior ao outro. Vai estar sempre um torcedor falando com o outro, não, mas o meu é melhor, porque o meu tem não sei o quê, porque o outro tem história, porque o outro é mais jogador para a seleção, porque o outro é mais aquilo, o outro é mais aquilo, outro, e cada um vai ter uma justificativa para falar, o meu é melhor. Ninguém quer se sentir inferior ao outro. Parece que há uma situação dentro do coração humano, como se fosse assim, olha, eu sei fazer boas escolhas. Tudo que eu escolho, tudo que eu penso, tudo que eu concordo é muito melhor do que o que você está fazendo. Quando a gente se encontra com pessoas que pensam igual, a gente, fizemos nosso grupinho, nós somos melhores. Quando a gente olha para o lado e vê pessoas que pensam diferente, fala assim, olha só, olha para eles lá, completamente diferente, oposto. Mas a gente é melhor. E é desse jeito, isso é igual torcedores de time. Não tem como. Cada um ninguém vai se sentir inferior ao outro. E a gente observa, irmãos, porque é isso que Paulo ele aborda nos versículos seguintes. Primeiro, ele apresenta o problema. Vocês estão se dividindo aí por besteira. E depois, em cima dessa divisão, ele começa a ir nessa raiz da divisão. Assim, gente, vocês estão olhando para a sabedoria humana. Gente, é o orgulho de vocês. O que está acontecendo no coração de vocês? O que o coração de vocês está levando a fazer isso?
Então, os capítulos anteriores, a gente observa que logo quando ele faz a exortação à santidade, ele vem apresentando a mensagem da cruz, fala assim, olha, que sabedoria é essa que vocês estão seguindo? Aí depois ele apresenta a sabedoria de Deus, é loucura para este mundo. É loucura para este mundo. A sabedoria dos homens é loucura para Deus, diante de Deus. Então Paulo, nos capítulos 1º, no capítulo 2º, no capítulo 3º, Paulo ele simplesmente está fazendo com que a mente dos irmãos ali da igreja de Corinto começasse a refletir um pouco na besteira que era aquelas divisões. Na besteira que eram as divisões. Assim, olha, vocês estão aí se dividindo, falando aí, eu sou tal, eu sou fulano, eu sou de tal, eu sou do grupo tal, meu grupinho é esse, meu grupinho é outro, e fala, o que importa para vocês é o quê? É fazer parte de um grupo ou é Cristo crucificado? Se a gente olha, né, para o capítulo 3, Paulo ele vem colocando sobre cooperadores de Deus, como que nós, cada um de nós, como cooperadores de Deus, e ele vem fazendo um comparativo a respeito de pessoas carnais. Irmãos, olha só, quando essas divisões aconteciam, quando cada um buscava se achar o dono da razão, Paulo vem falando, vocês são como crianças. Que criancice é essa? Vocês são carnais. Eu não posso nem avançar um pouco mais, não posso dar um alimento mais sólido, tem que continuar dando leite, porque vocês são como crianças. Vocês ainda estão agarrados com coisinhas carnais, coisinhas pequenas estão dividindo vocês. Irmãos, isso é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas essa frase, gostaria de reforçar para nós. Coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas estão causando a divisão de vocês. Irmãos, o que será que está causando divisões? O que será que está me fazendo olhar para o meu irmão do lado, ver às vezes algum defeito, alguma atitude que eu não concorde, e eu me senti superior, falo assim, nossa vida, ele fez aquilo. Jamais eu faria isso. Jamais. Jamais. Eu sou muito maduro o suficiente para não fazer aquilo que ele fez. Jamais. Eu fico incomodado. Às vezes me afeta na minha relação com os meus irmãos, porque eu estou olhando as pequenas coisas que nos dividem. Coisinhas pequenas que dividiam os irmãos ali de Corinto. E que às vezes nós nos dividimos. Por quê? Por causa da sabedoria humana. Nós, irmãos, estamos baseando na nossa sabedoria humana. Olha que loucura. Porque eu olho para a situação e eu traço o que é certo e o que é errado. E se alguém fez algo diferente do que eu acho que é certo e que é errado, eu já fico incomodado e já fico trato a pessoa diferente. Porque eu simplesmente estou olhando pela minha perspectiva, pelo meu olhar, pela minha maturidade que eu acho que eu tenho. E era o que acontecia lá, coisinhas pequenas dividiam a igreja. E essas coisas ali, bem especificamente, diante dos líderes que passaram por aquela localidade, como Pedro, Paulo, Apolo. E então entra no texto que nós lemos, que agora nós vamos observando a respeito sobre o que Paulo, então, depois que ele chega diante dessa situação, depois que ele chega e deixa muito bem claro sobre o que estava acontecendo ali, depois que ele chega e ele reforça muito bem, falando, irmãos, esqueçam essa sabedoria humana de vocês, a sabedoria do que vocês acham, o que o seu coração diz. Siga o seu coração, siga a sua concepção de vida, esqueça isso, porque a sabedoria humana, ela é sem valor. É assim que ele finaliza o capítulo 3. A sabedoria humana, ela não tem valor algum.
Então esqueçam isso, vocês estão aí seguindo Apolo, Pedro, o que é que vocês querem que seja. Sabe por quê? Aí agora ele vem fazendo uma outra abordagem. Vocês estão olhando para estes líderes, Pedro, Paulo e Apolo, achando que, como se eles estivessem brigando entre si, mas só que todos nós estamos debaixo da mesma missão. Daí ele vem entrando no capítulo 4, seguindo o pensamento dele, exatamente para isso. Então, o problema, divisão por causa dos líderes. Pedro, Paulo, Apolo, enfim, o que seja, divisão por causa das diferentes visões, por causa dos líderes. Divisão, a raiz disso, por causa dos pensamentos humanos próprios, por causa do orgulho, por causa da sabedoria humana. Então, depois que Paulo aborda sobre a divisão, aborda de que a sabedoria humana não presta, que a gente precisa se voltar para a sabedoria de Deus, sobre a mensagem da cruz, agora ele vem falando, vocês estão brigando à toa, porque tanto Pedro, tanto Paulo, tanto Apolo, estão na mesma missão. Eles não estão brigando entre si, não. Talvez podemos fazer, né, claro, que não é pela índole, se a gente for comparar por causa da índole, por causa do certo e errado, não seria, mas podemos olhar para a política. Irmãos, o pessoal está se brigando, se matando, fala, porque não sei o que, tal, é um brigando com o outro. E quando a gente vai lá olhar no Senado, lá os projetos de lei estão votando todo mundo junto, está todo mundo igual. Eles estão sobre a mesma missão deles, sobre o mesmo propósito deles. E aqui fica a população como pessoas sendo levadas, manipuladas, brigando entre si, como se aqueles líderes estivessem brigando também entre si. Mas é quando você vai, começa a ver os bastidores, está todo mundo mancomunado, todo mundo junto. É claro que por essa comparação, eles estão juntos, debaixo da mesma missão, para outro objetivo. Mas agora olhando para aqui, é como se fosse a mesma coisa. Os irmãos ali brigando entre si, colocando como se aqueles líderes estivessem também brigando entre si. Aí Paulo vem falando, gente, ninguém está brigando, a gente não está brigando com ninguém. Vocês lembram de quando o Senhor Jesus Cristo, ele expulsa alguns demônios, e aí os judeus começam a falar de que ele também era o chefe dos demônios, e Jesus Cristo fala, uma casa dividida, ela não se subsiste. Como é que vocês falam que eu sou o chefe dos demônios e eu estou aqui brigando com eles? Uma casa dividida, ela não subsiste. É a mesma coisa. Eles não estavam brigando entre si. Paulo, Pedro, Apolo não estavam brigando entre si. O pessoal que começou a inventar a história, as pessoas que começaram na necessidade de se sentir superior uns aos outros, que começaram a criar essas divisões. Então Paulo, ele vem agora no capítulo 4 para poder mostrar para as pessoas ali de que todos estavam debaixo da mesma missão. Então por isso que a gente observa quando ele vem colocando sobre o primeiro versículo. Assim, irmãos, assim então, dando continuidade. Logo, entretanto, quando a gente estuda lá sobre redação, sobre os conectores ali de um ponto para o outro, você está apresentando a introdução, problemática, conclusão, então Paulo está continuando aqui. Ele acabou de falar sobre a sabedoria humana que é sem valor, ele acabou de falar sobre a questão dos irmãos carnais, que estavam tratando como crianças, ele falando de que todos nós somos cooperadores de Deus. Então, quando ele chega aqui, ele está falando, olha, vocês já ouviram tudo que eu disse para vocês, então, irmãos, eu preciso, importa, é necessário que todos considerem ministros de Cristo. Ministros de Cristo. Ministros são servos humildes. E muitos confundem. Sabe, irmãos, me veio agora na mente, porque de vez em quando surge alguns debates, algumas questões, e eu lembro, agora mesmo, foi ontem ou foi hoje, eu vi numa das redes sociais, alguém estava criticando a respeito da postura, falando sobre líderes
para servir. Líder e ser servil. É por isso que a igreja está ficando fraca. Porque os líderes estão falando que os líderes têm que ficar servindo, têm que ficar se humilhando, têm que ficar se prostrando para poder ajudar uns aos outros. É por isso que a situação está ficando tão fraca, está ficando frágil. A gente está precisando de gente mais forte, de gente mais poderosa. E aí a gente fica olhando, falando assim, gente... E a gente olha lá para o Senhor Jesus Cristo, e quando ele se abaixa, ele começa a lavar os pés dos discípulos ali. O Mestre, o Messias, o próprio Deus encarnado no meio de nós, ele chega, ele se abaixa e lava os pés dos discípulos, uma ação que somente era para os servos, para os escravos da época. Cristo, ele faz isso e lava todos os pés dos seus discípulos, incluindo até aquele que o trairia. O Senhor Jesus Cristo, ele serve. E ainda quando ele termina, ele fala, vocês verem o que eu fiz? Se vocês me chamam de mestre, eu me ajoelhei e servir a vocês, então façam vocês a mesma coisa. Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, quando ele fala sobre o esvaziamento de Cristo, ele fala aquele que esvaziou-se de si mesmo e tomou uma forma de servo. Tomou a forma de servo. É isso que Paulo fala ali em Filipenses capítulo 2. Tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, parece que nós estamos falando coisas que é só lá no passado, mas esse pequeno exemplo de que eu ouvi, e muita gente às vezes curtindo, compartilhando, concordando, nos faz pensar e criar um grande alerta de que, às vezes, a igreja como um todo, a igreja no Brasil, a igreja em todo o mundo, tem deixado a sabedoria humana entrar e causar divisões. Então Paulo, ele fala, vocês estão se dividindo por quê? Olhem para mim, olhem para Pedro, olhem para Apolo, nós somos ministros de Cristo. Palavra utilizada, hiperetas, está falando como se fosse, era uma palavra usada para remadores de um navio. Aqueles remadores que ficavam no inferior do navio, remando, para que o navio chegasse num destino. Se um remador puxa para um lado, outro puxa para o outro, o navio vai ficar dando voltas ali dentro da água e não vai para lugar nenhum. Então Paulo, ele coloca aqui, muito importante, falando, nós estamos debaixo da autoridade. A autoridade nossa é Cristo. Nós somos servos de Cristo. Então eu não quero que vocês fiquem aí falando que cada um é meu, é de outro ali, fiquem brigando entre vocês, porque no fundo, todos nós estamos sobre a mesma direção. No fundo, todos nós somos servos de Cristo. Então Paulo, ele utiliza essa palavra, ministros de Cristo, exatamente para enfatizar a submissão e o serviço. Ser submisso. Palavra que às vezes muitos não gostam. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, de que nós, cada um de nós, temos que ser submissos uns aos outros. A submissão é para todos nós, para toda a igreja. Então por que continuamos nos achando melhores do que outros? Irmãos, como nós precisamos, irmãos, quando a gente começa a observar de que algum pensamento vem na nossa mente e começa a me colocar superior, quando eu começo a olhar para as outras pessoas, às vezes sempre no intuito de observar os defeitos, e eu começo a me sentir melhor, superior, eu começo a vir pensamentos que falam, eu não faria isso. Eu não seria dessa forma, eu faria diferente. Irmãos, quando esse pensamento vier na nossa mente, é hora de a gente se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque todos nós somos ministros buscando a mesma direção, porque ninguém é superior a mim, nem eu sou superior a ninguém, todos nós estamos debaixo dos nossos mesmos problemas, mesmas dificuldades, mesmas fraquezas.
Então, irmãos, quando nós olhamos ali para o passado, para a igreja de Corinto, quando nós observamos que essas pequenas coisas causavam essas divisões entre eles, nós precisamos ficar tão atentos ao nosso coração, precisamos ficar tão atentos à nossa mente, para que cada vez de que algum pensamento desse surgir, a gente não possa deixar que esses pensamentos criem raízes em nossos corações. É hora de podarmos as ervas daninhas no meio da igreja, e essa poda começa dentro dos nossos corações. É hora de começarmos a pegar esses pensamentos que são meramente pensamentos humanos, meramente sabedoria humana, e começarmos a arrancar essas raízes de dentro do nosso meio, de dentro dos nossos corações, de dentro da nossa mente, para não deixarmos perder o foco de que todos nós somos ministros de Cristo, servos, caminhando para a mesma direção, para não ficarmos um remando para um lado, o outro remando para o outro. E outro ponto importante, quando Paulo ele coloca, nós somos ministros de Cristo e despenseiros ou encarregados dos mistérios de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito da parábola dos talentos, né? Somente estarei citando, não estaremos lendo, mas se encontra lá em Mateus, capítulo 25, 14 e 30, e ali, irmãos, nós vemos sobre o Senhor distribuindo talentos para os seus servos. Eu costumo dizer, por causa da tradução, nós tratamos talentos como dons, e não é. Faz parte também os dons? Faz parte, mas ali não são dons. O talento é um tesouro. Vamos recapitular, vamos reler a parábola lendo como o Senhor, o servo, entregou um tesouro na mão de cada um dos seus servos. Nós temos um tesouro em nossas mãos que é o Evangelho. Nós temos um tesouro na nossa mão de que é uma vida transformada por meio de Cristo Jesus. Nós temos a graça de Deus compartilhada por nós. Pedro, ele fala sobre isso, ser de bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E sabe qual é a grande mensagem ali naquela parábola dos talentos? É porque alguém, com o evangelho de Cristo, aquele que poderia mostrar ao mundo o que uma vida transformada é capaz, escondeu. Alguém que recebe um tesouro tão precioso, algo que se a gente fosse contabilizar aqueles talentos, é como se fosse um número absurdamente alto. Então aquela parábola simplesmente estava tratando sobre um bem preciosíssimo que o Senhor estava compartilhando com seus servos. Era um tesouro de grande valor sendo compartilhado. Qual é o tesouro de grande valor que nós temos hoje, irmãos? E às vezes, nós vemos, lemos, temos a oportunidade de termos uma vida para a glória de Deus e simplesmente nós enterramos. Despenseiros encarregados dos mistérios de Deus. O mistério de Deus, aquelas verdades que antes eram ocultas, mas agora foram reveladas por meio de Cristo Jesus. Hebreus começa falando sobre isso. Havendo Deus falado antigamente, por meio dos pais, dos profetas, por muitas coisas, nesses últimos dias, tem falado por meio do seu Filho. Naquele que é a expressão exata da glória de Deus. Os mistérios que antes estavam ocultos, hoje estão nos revelados, irmãos. Então, o despenseiros dos mistérios de Deus está falando sobre cada um de nós, sobre como nós manifestamos a graça de Deus. E essa graça ela é multiforme. E essa graça ela apresenta de muitas maneiras. E é interessante que no versículo 2, nós podemos fazer essa correlação com a situação daquela parábola. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. Naquela parábola, irmãos,
o Senhor, quando Ele retorna, Ele não está preocupado em saber quanto que multiplicou. Naquela parábola, o Senhor Ele não estava preocupado em que multiplicasse o quanto que tivesse sido multiplicado. Ele não queria chegar lá para aqueles lá e falar assim, nossa, você multiplicou só isso? Tenho certeza, se aquele servo que recebeu 1 talento tivesse multiplicado só 1 talento, tivesse devolvido 2, ele teria falado a mesma coisa. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, o que se espera destes despenseiros, o que se espera destes encarregados, é que cada um seja encontrado fiel. Fiel em que sentido? Pegue esse tesouro de grande valor e não coloque como aquela candeia que fica debaixo da cama que ninguém vai ver, mas coloque em cima ali da cidade para todo mundo possa ver a luz de Deus na sua vida. É isso que Paulo está falando, vocês estão aí brigando entre si, mas nós estamos aqui como despenseiros dos mistérios de Deus, aonde nós não queremos esconder e guardar para nós mesmos, nós queremos mostrar para o mundo o que Cristo fez por nós na nossa vida. Despenseiros dos mistérios de Deus, despenseiros da multiforme graça de Deus, nós simplesmente queremos manifestar a graça de Deus que nos foi dada. Nós precisamos compartilhar com este mundo de que Cristo é o que nos satisfaz, que Cristo é aquilo que nos completa. E sabe, meus irmãos, agora, da mesma forma que nós falamos sobre servos, ministros de Cristo, em qual nós somos submissos a cada um de nós somos servos, ninguém é melhor do que ninguém é superior a ninguém, porque nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, para servirmos debaixo da mesma missão. Agora nós falamos sobre despenseiros desse mistério de Deus, irmãos. O que nós temos guardado na sua despensa, vamos falar assim. O que tem sido mais importante? Às vezes nós estamos enterrando o talento porque nós estamos buscando outras coisas. Porque é os bens deste mundo que me agradam. Porque são os prazeres deste mundo que me agradam. Porque são as pessoas ao meu redor que me agradam. Então cada vez mais eu pego a multiforme graça de Deus e vou deixando lá no fundo da despensa. Porque eu simplesmente vou colocando outras coisas na frente. Eu vou colocando outras coisas como prioridade na minha vida. E como nós seremos bons despenseiros do mistério de Deus, se esse tesouro de grande valor nós tratamos como se fosse um trocado qualquer? Se a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a graça de Cristo, para a gente não tem importância, nós tratamos como algo adicional à nossa vida. Porque a minha vida só vai ser feliz com as outras coisas. A minha vida só vai ser feliz quando eu alcançar os meus objetivos. Porque a minha vida só vai ser completa quando eu tiver aquele carro, tiver aquele bem, tiver aquele emprego. É só assim que a minha vida vai ser completa. Ser bons despenseiros de Deus, irmãos. Administrar esse tesouro de valor significa pegar o que realmente é precioso e colocar como destaque na sua vida. Despenseiros do mistério de Deus. Enterrar o talento, não estamos falando sobre dons. Estamos falando sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo precisa ser o ponto principal da sua vida. Às vezes nós enterramos porque procuramos outras coisas para nos satisfazer. Às vezes esquecemos de que Cristo é suficiente. Como nós cantamos sobre o nosso pastor, aquele que nada me falta porque já tenho o que preciso. Esquecemos de que Cristo é suficiente para nós. É como se nós estivéssemos pegando esse tesouro e escondendo. Pegando esse tesouro e deixando lá no fundo. Porque as pessoas vão olhar para mim e simplesmente vai me ver alguém tão preocupado, tão ansioso
como eles mesmos. Já falamos sobre isso outras vezes, né? Falamos que temos uma grande esperança para anunciar, mas aí o mundo olha para nós e fala assim: que esperança é essa? Você está perdendo seus cabelos igual eu? Você está tão angustiado igual eu? O que está acontecendo então? Que esperança é essa que você quer tanto compartilhar? Precisamos pegar a graça de Deus, a esperança de Deus, a cruz de Cristo e tratá-la como prioridade na nossa vida, em todas as situações. Então, da mesma forma como nós falamos de que o primeiro ponto, toda vez que nós tivermos pensamentos, começarmos a nos sentirmos superiores aos outros, é hora de dobrarmos os nossos joelhos e clamar a Deus para arrancar essas ervas daninhas do nosso coração. Também é necessário, irmãos, que toda vez de que nós observarmos de que a cruz de Cristo não está sendo prioridade para nós, é hora de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É hora de nós clamarmos a Deus para que Ele também nos ajude a fazer como Cristo em Filipenses capítulo 2. Esvazia, Senhor, o meu coração daquilo que tem dentro de mim, para que possamos ser cheios tão somente da vontade de Deus, para que possamos ser cheios tão somente da graça de Deus, e assim sermos como bons dispenseiros, encontrado fiel com aquilo do tesouro que Deus tem compartilhado conosco. E a gente observa, então, nesses 2 primeiros versículos, coisa tão simples, só 2 versículos, que às vezes a gente passa batido quando a gente lê por alto, vê essas palavras: ministros, dispenseiros, encarregados. Mas a profundidade do que Paulo está falando aqui, irmãos, é algo magnífico. É algo que nós precisamos estar arraigados e alicerçados. E logo seguida, quando diante desse contexto que nós falamos, diante dessas brigas e divisões que estavam acontecendo, Paulo ele deixa claro qual que é a real intenção deles. Paulo ele deixa claro qual que é a real intenção destes ministros, destes líderes. E aí agora ele chega falando no versículo 3, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, tem tanta gente que pega esses primeiros versículos e fala: tá vendo, irmãos? Vocês ficam julgando, vocês têm que julgar nada não. Mas no fundo, quando as pessoas falam isso, é porque elas falam assim: porque eu estou certo. Vocês estão me julgando, mas eu estou certo, tenho plena convicção. Paulo está falando: meus queridos, nem eu julgo a mim mesmo. Nem eu tenho coragem de chegar, de falar assim, de que eu estou certo. Pois aquele que sonda e conhece o meu interior é somente Deus. É somente Deus. Irmãos, Paulo ele simplesmente estava certo da sua função, certo do seu ministério, certo da sua missão pelo qual que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam tentando criar caso, né? Pouco a mim, pouco importa, né? Que as pessoas estejam falando, mas que importa que Cristo esteja sendo anunciado. Paulo, ele estava focado no objetivo maior, e não naquilo que as pessoas estavam falando a respeito da sua vida. Mas ele vem trazendo uma mensagem muito importante, porque aqui a mensagem que ele está querendo dizer não é a respeito sobre a questão de julgamentos, mas ele está aqui tratando principalmente a respeito da intenção no fundo dos nossos corações.
Mesmo que ele fale, olha, minha consciência ainda não me acusa de nada, mas nem mesmo por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aí, quando ele coloca no versículo 5, onde ele vai concluindo a respeito deste texto, ele vem colocando, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ah, meus irmãos, o texto aqui não está falando sobre a sua vida pessoal, tá? O texto aqui, o foco aqui de Paulo não é falar sobre as vidas pessoais de cada um, porque a palavra de Deus nos orienta a exortarmos uns aos outros baseado na palavra. Se eu chegar aqui e começar a fazer um monte de coisa errada aqui, alguém tem que chegar para mim e falar assim, Rodrigo, olha só, cara, ó, pela palavra de Deus, tá vendo? Não tá legal. Ó, a palavra de Deus nos ensina, com amor, principalmente. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Deus Jesus Cristo fala sobre isso, né? Fala assim, olha, irmão, se tiver algum problema entre vocês, vão lá e conversa com a pessoa. Não entendeu? Vai, chama mais um. Não entendeu? Leva para a congregação. Então, às vezes, a gente olha sobre isso aqui e a gente quer tratar para o meu lado pessoal. Aí, irmãos, ó, tá vendo? Ninguém tem direito de falar nada sobre minha vida, tá vendo? Olha só. Mas Paulo está falando sobre a obra ministerial. Paulo aqui está falando sobre a obra ministerial. Porque tinha Pedro, tinha Apolo, tinha Paulo, e as pessoas começavam a falar, porque Paulo lá está fazendo só para poder ganhar fama, porque fulano lá está fazendo a obra só, está lá só para isso, está lá só para aquilo outro. E isso nos ensina, irmãos, uma coisa muito importante, trazendo para nós, quem somos nós de olharmos para outros irmãos, só porque às vezes temos algumas divergências ou concordâncias, e falarmos, meu Deus do céu, está vendo? Está fazendo tudo errado. Sabe, irmão, sabe o que às vezes eu fico impressionado? Que até mesmo grupos que têm visões doutrinárias diferentes da que nós acreditamos ou concordamos, mas que às vezes tem uma ação social, às vezes até mesmo de ministério, de evangelismo nas ruas, até mesmo em lugares abandonados pela sociedade, abandonados pelo Estado, e que você olha e vê pessoas ali tão empenhadas para anunciar o Evangelho ao seu jeito, à sua maneira, e às vezes nós passamos o olho simplesmente levantando a cabeça, assim, meu Deus do céu, olha só, se eles estão falando, o que eles estão falando lá? Ai, irmãos, como nós temos sido arrogantes, como muitas das vezes nós somos arrogantes, porque nós queremos ficar julgando aqueles que estão buscando fazer a mesma missão que nós, da sua maneira, da sua forma, se está certo ou não. Paulo fala que no fim Deus trará à luz todas as coisas. Me faz lembrar muito Gamaliel, quando os apóstolos foram levados diante ali daquele sinédrio, e eles estavam lá todo mundo doido, falando, eu não quero que vocês preguem mais a respeito deste nome, eu não quero que vocês mais falem a respeito deste nome. O que Gamaliel faz? Irmãos, deixar esse povo ir. Quantos já não surgiram aqui falando que estavam dizendo em nome de Deus e sumiram? Começou um movimento ali, já morreu, começou outro movimento lá, já morreu, começou outro por ali, já morreu. Deixa esse povo ir, irmãos. Porque se for de Deus, quem somos nós para estar lutando contra Deus? O contexto de Paulo não é sobre a sua vida pessoal. O contexto, pelo texto que Paulo está escrevendo aqui, é sobre a ação da obra de Deus. Paulo está falando sobre a ação dos ministros de Deus. Da mesma forma, como nós falamos no começo, por contas de pequenas divergências,
Por conta de coisas tão pequenas, nós olhamos para o lado quando vemos pessoas diante da sua simplicidade, fazendo o trabalho da forma como que elas podem ou conforme como que elas acham que é o certo. E a gente fica olhando de cima e embaixo, falando, meu pai, não acredito que o pessoal está fazendo isso. E muitas das vezes, nós continuamos dentro das nossas quatro paredes. Então, meus queridos, a missão de Deus, ela é multiforme. A graça de Deus, ela é multiforme. Aqueles estão sendo bons dispenseiros com aquilo que Deus tem dado. Eu consigo imaginar, às vezes, Deus falando, mesmo naquela simplicidade, mesmo com tão pouco, às vezes, que eles têm. Eu consigo imaginar Deus falando, servo bom e fiel. Vocês estão sendo fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. E às vezes, talvez nós, com tanto tesouro nas mãos, que Deus tem colocado, às vezes recursos, às vezes conhecimento, às vezes oportunidades de estudo, nós simplesmente enterramos. Porque a minha vida está focada em outra coisa. Porque o foco do meu coração é outra coisa. Então Paulo ele finaliza nesses 3 versículos, depois que ele fala a respeito dos ministérios, os ministros de Cristo, daqueles que servem e daqueles que administram a graça de Deus, os tesouros de Deus. Paulo ele vem nesses 3 versículos finais, até no versículo 5, vamos reler o versículo 5 para finalizarmos. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desejos, os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, que Deus assim esteja nos abençoando, que possamos olhar para a situação no passado e não simplesmente entendermos o que aconteceu lá. É importante entendermos o que aconteceu. Mas se a gente permanecer somente no conhecimento do que aconteceu no passado, não vai produzir nada em nós. Mas que possamos entender a raiz da causa. Qual foi a raiz de tudo aquilo ter acontecido? Qual foi a raiz daqueles problemas? Porque quando nós olhamos para a motivação do coração de cada um ali, a gente é capaz de hoje olhar a motivação dos nossos corações. E tempo, irmãos, de podermos nos colocar diante de Deus, clamando, Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos cada vez mais a estarmos unidos sobre o mesmo propósito. Que possamos cada vez mais buscarmos juntos, fortalecermos juntos, a sermos ministros de Deus e bons despenseiros dos mistérios de Deus, pois para isso que nós somos chamados. Amém.